de Deus, o mar e a tecnologia que é o fruto da inteligência humana, que foi praticamente o resultado da inspiração de Deus aos seres humanos. Que foi uma combinação muito interessante, onde vimos o mar com toda a sua natureza divina e natural, e o barco em que nós estávamos que conseguiu se adaptar aos caprichos da natureza. Essa combinação foi uma maravilha, e uma viagem turística e uma viagem, posso dizer, espiritual. Boa noite. De Cabinda para o Soio, como é que viste a viagem? Foi uma viagem maravilhosa, porque estivemos em contato com a natureza, a maravilha de Deus, o mar e a tecnologia que é o fruto da inteligência humana, que foi praticamente o resultado da inspiração de Deus aos seres humanos. Que foi uma combinação muito interessante, onde vimos o mar com toda a sua natureza divina e natural, e o barco em que nós estávamos que conseguiu se adaptar aos caprichos da natureza. Essa combinação foi uma maravilha, e uma viagem turística e uma viagem, posso dizer, espiritual. É isso que se chama o turismo religioso. Foi muito bom, muito interessante. Eu acredito que eu vou convidar aos que estão nos assistir de fazer essa experiência. Sair do Soio para a Cabinda, de barco, de navio, é espetacular, é interessante. Nós vimos, havia muita gente no aeroporto, muitos quimbanguistas no aeroporto, muitos quimbanguistas no porto. Queremos saber o que a igreja quimbanguista foi fazer no Soio, em Cabinda. Na verdade, nós estamos a comemorar, ou comemoramos, 30 anos desde que Papá Dianguinda Kuntima nos deixou. E no dia 8 de julho de 1992, Papá Mfumolongo tinha nos deixado. Deixou esse corpo físico, conforme ele próprio tinha prometido que havia de nos deixar. Então cumpriu, e no dia 8 de julho de 2022, Papá Dianguinda completou 30 anos desde que ele nos deixou. Então foi um momento interessante de meditação. Fomos em Cabinda para meditarmos sobre os ensinamentos, o legado que Papá Dianguinda nos deixou. Esses ensinamentos, nós sabemos que o ensinamento de Papá Dianguinda tinha dois eixos. O eixo evangélico, onde ele nos ensinou como um ser humano pode garantir a sua salvação, a sua vida espiritual. Como é que pode, enquanto que ele está em vida, como é que deve ser a sua vida espiritual. E também nos ensinou como garantir a proteção da nossa alma depois da nossa morte. Essas são questões que Papá Dianguinda nos ensinou, ensinou a todos os quimbanguistas. E por outro lado, além desses dois aspectos que estão relacionados à evangelização, temos o outro aspecto que Papá Dianguinda insistia, que era o aspecto do panafricanismo. O panafricanismo é o conjunto de todas as filosofias que estão ligadas à dignidade, à conquista da dignidade do homem negro. Todos nós sabemos que o homem negro tem passado numa situação muito complexa. Todo negro, quando nasce, há dois fatores que atuam na vida dele: a pobreza e a opressão. Seja presidente da República,
seja um povo qualquer. Essas duas coisas atuam sempre na nossa vida, a pobreza e a opressão. Mas é para quê? Segundo o Papa de Anguenda, o negro é o responsável de toda essa desorganização que existe no mundo. Porque quando o ser humano foi criado por Deus, lhe deu todo o poder, lhe deu tudo, mas tinha-lhe dito que lhe dado um mandamento para não comer a fruta do conhecimento do bem e do mal. O Papa de Anguenda nos diz que não era uma maçã, era feitiçaria, bruxaria. Porque quando alguém recebe feitiço, bruxaria, ele, as vistas abrem e ele começa a ver coisas que os outros não podem ver. E os seus sentimentos, os seus pensamentos viram mais pelo mal. Então, o Papa de Anguenda nos disse, nós tínhamos que pedir perdão de Adão e Eva para podermos pedir para que Deus nos voltasse no seu colo, nos dar todo o poder que Ele tinha prometido. Então, nesse preciso momento, passam 30 anos desde que o Papa de Anguenda nos deu esses ensinamentos. E nós tínhamos pedido perdão de Adão e Eva no mesmo ano que o Papa de Anguenda nos deixou. E desde aquela altura até neste preciso momento, nós constatamos que há duas coisas que têm acontecido na igreja quimbanguista. Conforme se diz em Kikongo, que esse é impassível vai que moço. Nesse preciso momento, durante todo esse percurso de 30 anos, vamos constatar que há os que estão a seguir os ensinamentos do Papa de Anguenda e há os que não estão a seguir. Os ensinamentos do Papa de Anguenda é um programa que ele concebeu, é um programa que ele nos deixou. Aquele programa é mesmo uma formação que recebemos. E aquela formação tinha disciplinas. A disciplina da autossustentabilidade espiritual, autossustentabilidade de construção, autossustentabilidade alimentar. Então, todos aqueles ensinamentos representam o legado que os quimbanguistas beneficiaram. E com base nesse legado, os que aplicam esses ensinamentos vão ter resultados positivos que vão lhes dignificar. Conforme o Papa, ele próprio tinha dito, se seguir o amor, mandamento e trabalho, são esses aspectos que vão fazer